Livro de Provérbios, capítulo 15, verso 18. O homem iracudo suscita a contenda, mas o homem longânimo apazigua a luta. A palavra de Deus está falando de dois tipos de homem: o homem iracudo e o homem longânimo. O homem iracudo é o homem irado, o homem que possui uma ira descontrolada. O homem longânimo é o homem que possui a paz. E então, tudo que ele faz é para promover a paz. Mas o homem iracudo, o homem irado, tudo que ele faz é para gerar contenda. Porque as palavras dele são ásperas, as palavras dele são violentas, que ofende ao outro. Então estas palavras gerará a contenda. Mas o homem longânimo é o homem da paz, é o homem que apazigua a luta. A palavra de Deus diz que a paz, ela é manifestada pelos filhos de Deus. Jesus disse: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Somente os filhos de Deus são pacíficos. Somente os filhos do reino de Deus possuem a longanimidade, a paciência. São pacífico apaziguador das lutas, das contendas. Mas o homem iracudo, que é o homem irado, o homem que possui a ira, é o homem que gera o homicídio, o homem que gera a destruição, o homem que traz a desgraça, é o homem iracudo, o homem irado. Porque diz a palavra do Senhor que a ira, ela é homicida. A ira é homicida. A palavra de Deus diz que a justiça não opera na ira. Não opera na ira. Aonde há ira, a justiça de Deus não opera. Então quer dizer que se o homem ainda é iracudo, se o homem vive ainda irado, se o homem vive ainda cometendo contenda, gerando guerra com suas palavras ásperas, então a justiça não operou ainda nele. Isso significa que ele não foi justificado ainda pela justiça da graça de Jesus Cristo, que justifica o homem e faz ele inocente. Porque se o homem ainda é iracudo, se ele é irado ainda, ele é homicida, ele é um assassino. Visto que ele não cometeu nenhum crime com as mãos, mas no espírito ele já derramou os sangues inocentes. Porque não precisa no mundo do espírito cometer o delito físico. No mundo do espírito, só de ele sentir o sentimento, ele já cometeu, já transgrediu e já foi um transgressor da lei de Deus. Porque nós, os homens, somos o único ser da terra que está vivendo em dois mundos ao mesmo tempo, vivendo no mundo físico e vivendo no mundo espiritual. No mundo físico foi posta a lei, e Jesus disse para os que estão vivendo a lei do mundo físico, dizendo: olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Mas eu vos digo que se um homem atentar para uma mulher com o seu desejo, em seu coração já cometeu o adultério, já consumou o ato. E então, no mundo do espírito não precisa cometer, no mundo do espírito só precisa sentir, só precisa desejar e sentir
usar os seus sentimentos vai inocentar ou vai condená-lo. Isso é viver no mundo dos espíritos. As coisas acontecem nos pensamentos do espírito. Mas no mundo da carne, precisava o homem ainda cometer o ato, então, para que ele fosse condenado. Porque o homem ainda não tinha nascido de novo, o homem estava debaixo da lei, da pena da morte. E então, precisava ele transgredir na carne, porque o seu espírito estava morto, o seu espírito não podia transgredir porque já estava morto. Então Deus, por o espírito do homem estar morto, Deus usava os sacrifícios para que inocentasse o homem da culpa, inocentasse o homem, em vez de o homem morrer quando ele cometia o delito, o Senhor mandava ele levar um animal para que morresse em seu lugar, oferecesse em sacrifício ao seu lugar. E então o homem levava o animal inocente. Em vez de o homem morrer pela culpa que ele tinha cometido, o animal inocente morria em seu lugar. Mas, vindo Jesus Cristo, morreu uma só vez, para perdoar e para remir, e para nos justificar pelo seu sangue justo. Então agora o homem não precisa mais cometer delito na carne para que ele seja culpado. Se ele somente pensar, porque isso é o reino do Espírito. O reino do Espírito não se vê fisicamente. As suas intenções revelam quem é você no mundo espiritual. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios que o que o homem pensa, isso ele é. Ele é o que ele pensa. Ele é o que ele pensa. Esse é o homem. Da maneira que ele pensa, então ele é. Então está na hora de mudar os pensamentos. Mudar os pensamentos para coisas boas e grandes e maravilhosas pela palavra de Deus. Porque da maneira que você pensar, você é diante de Deus no mundo espiritual. Diga, libere coisa e viva acreditando na palavra de Deus, que da maneira que você pensar no mundo espiritual, assim é. E então, a paz é para os filhos de Deus. Somente os filhos de Deus amam a paz, amam a justiça. Somente os filhos de Deus amam a justiça. Quem não é filho ainda de Deus, porque não nasceu de novo, porque o homem só passa a ser filho de Deus quando ele nasce de novo, nasceu do Espírito Santo, é filho do Espírito Santo, é filho de Deus, então ele passa a desejar e ter sede da justiça, para que se cumpra a palavra de Deus, que a vontade de Deus seja feita na terra como é feita no céu. Então este homem longânimo e apaziguador, ele vai desejar que a justiça de Deus seja executada, seja feita, seja cumprida na terra, no coração das pessoas, nas vidas das pessoas. Enquanto nós vemos a injustiça ainda operando, os filhos do reino têm sede e têm fome da justiça de Deus. Mas Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e os que têm sede da justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles viverão com o Pai. Serão chamados filhos de Deus e viverão com o Pai. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Viverá na fartura da justiça. Porque a Bíblia diz, no livro de Provérbios, que um dia a justiça habitará em campo fértil e o juízo de Deus morará no deserto. Porque todos viverão em justiça. E então não vai ter ninguém que pregue para outro dizendo: conhecei a Deus, porque nesse dia todos conhecerão a Deus e saberão quem o Senhor é. E então nesse tempo a justiça habitará neste campo fértil.
e em nós, e sobre nós, a justiça habitará e nós seremos fartos da justiça. Nós seremos fartos, se deleitamos no gozo e no prazer da justiça. Mas o juízo de Deus, ele se retirará para o deserto, porque no meio da justiça não há juízo. No meio da justiça não há punição e nem condenação, porque o juízo vem para punir, o juízo vem para condenar. Mas nesse tempo, os que têm fome e sede de justiça habitará com a justiça, e sobre eles não cairá a punição e não cairá a condenação. Então o juízo, ele se afastará daquele lugar e habitará no deserto. Assim diz a palavra de Deus. Assim diz a palavra do Eterno. Louvado seja o nome do Senhor.